Boa noite. No Globo Repórter de hoje, emoção, fé e aventura. Nossa equipe atravessa o misterioso caminho de Santiago, 800 quilômetros a pé, da França à Espanha. Peregrinos do mundo inteiro buscam a estrada mística da Europa e dizem que depois dessa viagem tudo muda. Que estranha energia homens e mulheres de todo o planeta encontram nesse caminho de surpresas. Na beira da estrada, igrejas e castelos da Idade Média. O que eles escondem? Visões, vozes misteriosas. O que elas anunciam aos viajantes? Milagres. O espanhol que agradece a cura de um câncer. O advogado brasileiro que mudou de vida. O que ele descobriu na grande caminhada. Paulo Coelho conta que nessa estrada ele se tornou escritor. E Baby do Brasil, o que ela aprendeu nessa viagem? Bolhas nos pés, cansaço, sol forte. De onde sai a força que faz um peregrino andar 800 quilômetros? Emoção na chegada. Na Catedral de Santiago, incenso. Um ritual milenar para celebrar a renovação espiritual. And we cried. Choramos, choramos. It happened. Não sei o que acontece. No caminho de Santiago, existe nitidamente essa vibração, essa faixa energética produzida pela tradição, né? As montanhas, algumas vezes. As montanhas às vezes falam comigo. Eu vim aqui, caminhar aqui. Será que eu tô surtando? Será que eu tô ficando maluca? Eu larguei minha casa com tudo que eu tinha para vir caminhar? Sempre houve muito essa ideia de que o plano físico e o plano espiritual não combinam. O caminho de Santiago é uma prova que sim, que os dois têm que conviver. Você faz um esforço físico e, consequentemente, você termina fazendo um esforço espiritual. Andarilhos, religiosos, peregrinos, místicos, do novo ou do velho mundo. Todos em viagem, ao encontro da fé. Partem para a fronteira da França com a Espanha, um lugarejo chamado Saint-Jean-Pied-de-Port. O trajeto continua pelo norte da Espanha. Muitos dias e mais de 100 cidades depois, Santiago de Compostela. Não existe um único marco, um único início para o caminho de Santiago. Ele pode começar na porta da casa de quem decidiu fazer a peregrinação. Mas muitos preferem a França. E daqui, dessa cidade, Saint-Jean-Pied-de-Port, partem para a caminhada de 800 quilômetros. Movidos pela crença divina ou pela busca de novos motivos para a vida, os peregrinos vão passo a passo, vencendo trilhas, estradas e montanhas. A pé, ninguém chega ao destino em menos de 30 dias. Pela mesma rota pedalam esportistas, que fortalecem o físico e recarregam o espírito com as energias do lugar. Por que fazer o caminho? É importante para nós. Por que importante?
Somos muito religiosos. Somos bastante religiosos. Pues por motivos religiosos. Lugar marcado pela história de São Tiago, um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele foi martirizado e o corpo mandado da Terra Santa para a Espanha. Lá pelos anos 800, um camponês seguiu uma chuva de estrelas e encontrou os restos mortais de Tiago. O túmulo se tornou milagroso e chegar até ele um caminho sagrado. Mas nem por isso solene. Com as mochilas, muita alegria. No templo, el apóstol santo. Venha de onde vier, vencer os Pirineus é preciso. Às vezes, as pernas parecem não suportar outra subida. O ar ameaça faltar. O corpo inteiro dói. Só muito esforço leva ao topo da montanha. Este é o ponto mais alto dos Pirineus. São 1.480 metros de altitude. Aqui, os peregrinos dizem que ficam mais perto de Deus, porque eles têm a sensação de que no alto eles podem tocar o céu. E os anjos parecem recompensar. Chegar aqui e fincar uma cruz significa que mais um venceu o desafio das alturas. A montanha é sempre considerada um lugar sagrado. Por quê? Porque ela é justamente a coisa que está entre a terra e o céu. Então, quando você está lá, você está fisicamente longe da terra, longe das coisas que acontecem na tua vida. E está, teoricamente, mais próximo de Deus. O escritor Paulo Coelho sentiu essa proximidade com o divino em 86, quando fez o caminho. Do alto dos Pirineus ao apartamento em que vive hoje em Copacabana, no Rio, 11 anos se passaram. Assim que voltou, ele escreveu o Diário de um Mago, a história de sua peregrinação. O livro estourou no Brasil e depois no mundo inteiro. O Caminho de Santiago foi realmente o momento mais importante da minha vida. Foi o momento em que eu decidi, ao invés de ficar falando do meu sonho, viver meu sonho. Meu sonho era ser um escritor e eu resolvi escrever meu livro. Esse caminho é tão definitivo assim na sua vida? Na minha vida, eu diria que é um dos momentos clássicos de passagem, é um rito de passagem. Para eu atravessar de um Paulo Coelho para outro, eu tive que percorrer o Caminho de Santiago. Paulo Coelho escreveu outros livros, mais sucesso. Foram traduzidos em 50 países, 17 milhões de livros vendidos. E dizer que tudo começou com ele caminhando ansioso, louco por resultados imediatos. Pouco a pouco, eu fui me adaptando ao caminho. Ou seja, a partir de um determinado momento, não era eu que caminhava, era o caminho que me caminhava, era o caminho que guiava meus passos, era o caminho que guiava, inclusive, o meu ritmo. O que será que a espanhola Ana Moleira procura nesse caminho? Pues supongo que respuestas, pero Mais que respostas, você encontra vivências. O que se busca não é o que se encontra. Aos 73 anos, orgulhoso de sua credencial de peregrino, Teodoro diz que fazer o caminho é uma mudança de vida. Que tipo de transformação? Sempre há uma transformação. Você tem tempo para pensar, para ver. Tudo tem razão para existir. E paisagens assim inspiram reflexões e sugerem um balanço de vida. Lá embaixo está a primeira cidade espanhola, Roncesvalles. Construções do século XII abrigam os peregrinos. E é aqui também que eles recebem a primeira bênção da igreja. Oito horas da noite. Estrangeiros de 8 países participam dessa missa. Celebrada por 4 padres e com cânticos gregorianos em latim, reúne em torno do altar fiéis de várias religiões. Nas preces, todos pedem força para vencer os obstáculos e coragem para não desistir. Ir até o fim. Bom, clareia o dia, hora de pular da cama.
Camisa da seleção, bandeirinha do Brasil. Essas duas peregrinas vêm de Juiz de Fora, Minas Gerais. Marli, 66 anos, é tia de Julieta, de 54. Adoram viajar e não temem a aventura que estão começando. Quando era moça, eu viajei o Brasil todinho com meus filhos com a mochila nas costas. De Manaus ao Rio Grande do Sul, nós sempre acampando, então já tem aquele pique. Pra que é isso aí que a senhora está colocando? Isso daqui é para o impacto. Melhora um pouco. Essa parte do pé? Essa parte do pé. Palmilha também. E essa bota, tem alguma coisa de especial? Por que ela fica confortável? Ela me parece um pouco pesada, não? Não, ela é levinha. Ela é própria pra trilha, e aguenta-se uma caminhada de 4.000 quilômetros. 4.000? É. A gente já tá andando com ela mais ou menos uns 300 quilômetros antes do caminho. Essa roupa, ela é de nylon por causa da chuva? Tectel mais leve, né? Tectel, né? Tectel mais leve. Quanto menos peso, né? E seca rápido também. Lava, seca rapidinho. E dentro dessa mochila, o que tem? O essencial. Se você tem ideia, quantos quilos pesa? Só a mochila deve estar uns 7 quilos, mais ou menos. Uns 7 quilos? É. O que ajuda muito essa peiteira, tá? E com a barrigueira, cai mais ou menos de 7 quilos, uns 3,5 quilos. O peso, você tira o peso daqui e joga para a cintura. É. A própria mochila que você está carregando, ela simboliza teus bens materiais. Então, toda vez que você sente que ela está muito pesada e que você não está conseguindo carregar, é sinal que você está levando coisas demais. Isso vai atrapalhar o seu caminho. Mas se você também sentir falta de alguma coisa na tua mochila, é que você está precisando de algo que você talvez tenha esquecido de guardar junto com você. Elas calculam chegar a Santiago dentro de 40 dias. Para isso, precisam andar 8 horas, todos os dias. Portanto, pé na estrada. Marli e Julieta, como todos os peregrinos, usam uma concha pendurada. A concha, ou vieira, significa purificação e renascimento. Apoiam-se em cajados, indispensáveis para os longos estirões. Qual a vantagem de caminhar com um cajado desse? Não é mais um peso? Não, o cajado é a terceira perna da gente. Tanto na subida quanto na descida. Apoia bastante. Ajuda muito. E por onde quer que passem, contam com a sinalização que não permite que ninguém se perca. As setas aparecem nas estradas, trilhas, paredes, placas e até no chão. Em nenhum momento a senhora tem vontade de parar? Não. E a senhora? Não tem vontade de parar? Não teve vontade de parar em nenhum momento até agora? Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Cada vez mais, vamos à frente para ver coisas novas, né? Desejo a vocês uma boa viagem. Obrigada. Tá bom? Tudo de bom. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Tchau. Caminhar em busca do autoconhecimento. O que esperam os peregrinos de Santiago? Daqui a pouco, o juiz brasileiro que enfrentou 800 quilômetros de solidão para fazer um balanço da vida. E o casal de franceses que abriu mão de luxo e conforto numa jornada de fé e agradecimento. Aos peregrinos, a Espanha oferece uma diversidade de cenários. Cidades que misturam o moderno e a Idade Média. O corre-corre do urbano e o quase silêncio do campo. Tradições e prédios com muito mais de 1000 anos. Na sagrada hora da siesta, Pamplona, como toda cidade espanhola, vira um deserto. Bem diferente da festa anual de São Firmim, quando os touros são soltos na rua e fugir deles vira diversão. Uma correria violenta que deixa muitos feridos e alguns mortos.
Nem por isso, a perseguição deixou de virar monumento, bem no centro da cidade. A cada novo dia percorrendo esses lugares, percebemos com clareza que o caminho é também o da solidão. Pode ser de manhã ou de tarde, não importa a hora. Pelas ruas estreitas dos povoados, é quase sempre assim. Não se vê ninguém. De repente, uma voz. Esta moradora de Tirauque nos vê e começa a falar sem parar. Conta que mora sozinha. Os vizinhos são poucos. E sempre espera pelos andarilhos. São os únicos que a escutam com carinho. Eles estão sempre alegres, rindo, falando. Mas a conversa não dura muito. Logo, logo, quem vem de longe está de novo, vencendo distâncias, sozinho, caminhando quieto pelo Vale do Silêncio. Não há palavras, só pensamentos. Por que uma pessoa precisa tanto tempo para pensar? Porque talvez na nossa atividade cotidiana acabe não dando pra gente arrumar tempo pra gente, né? No meu caso foi muito por aí, uma busca também de um reencontro com um lado espiritual, místico, que também no dia a dia acaba ficando um pouco difícil, né? São muitas as coisas interessantes, conta o jardineiro inglês. Cidadezinhas, catedrais, gente, estrada, paisagens. Excelente, maravilhoso. Um pouco cansado, sim, mas muito feliz. O alemão Bernard estuda teologia e tem vários motivos para fazer a peregrinação. Quero conhecer a Espanha, cultivar o espírito, fazer esporte, ver paisagens, tudo. Eles passaram por aqui e tiveram um encontro com a história, com o que sobrou de Fonsebadon, um povoado do século XII, onde havia um mosteiro e uma hospedaria para os reis. Mas a guerra pela independência espanhola deixou essas ruínas. Marcas, sinais, constatações. Não importa qual tenha sido o ponto de partida, aqui em Puente la Reina, todas as rotas se encontram. É passagem obrigatória dos caminhantes. Este lugar guarda um dos maiores símbolos do caminho de Santiago de Compostela. Ele representa o aparecimento de novos valores, a chegada de uma nova consciência. Depois de andar quase 100 quilômetros, o peregrino atravessa a Ponte da Rainha. E a partir daqui, os dois mundos, o material e o espiritual, se unem e formam círculos. A parte de cima é a pedra, é o nosso dia a dia. E o reflexo da ponte no rio Arga é o que todos nós temos por dentro, a espiritualidade. Experimentar reações diferentes, se descobrir melhor. É esta a sensação de Alexandre Cunha, um juiz do trabalho carioca que encontramos na beira da estrada. O que passa pela sua cabeça enquanto você está caminhando? Passa tudo. Acho que passa a vida que a gente já levou, a vida que a gente quer levar, e enfim. Qual é o julgamento da sua vida a partir de agora? É como eu te falei, eu ainda estou colhendo provas. Ainda não tenho todos os elementos para esse julgamento final. Quando que você acha que esses elementos aparecem? Não sei, eu li uma frase que para mim foi muito interessante. A Santiago sempre se vai, nunca se chega. Talvez seja isso. Boa viagem. Gente, um abraço, hein? Ele não quer mais falar sobre o que está acontecendo. Quer seguir sozinho. Não é uma solidão, então, penosa, difícil? Muito que pelo contrário. É uma solidão extremamente prazerosa e gratificante. Porque é uma solidão plena. Eles também querem continuar solitários. Mas
Ela bem juntinho dele e ele bem juntinho dela. Jane, 60 anos, e Cos, 67, saíram da Holanda de bicicleta há 5 semanas. Ainda tem de pedalar por mais 15 dias, até Santiago. Tempo que eles têm, são aposentados. And there, in your mind, something changes. Alguma coisa muda na sua cabeça. Não somos católicos, mas visitamos igrejas. Em Roncesvalles, recebemos a bênção do padre e choramos. Henri e Marie caminham há 21 dias. Estão na metade do trajeto, mas não há pressa. No dia em que gravamos esta entrevista, saía em Paris a aposentadoria dele. Não era mais o presidente de uma grande empresa de informática. Ela, uma ex-professora universitária. Durante muitos anos rodaram o mundo, conheceram hotéis de luxo. Mas para agradecer a bênção de 34 anos de um casamento feliz, escolheram simplesmente andar. A 150 quilômetros rezamos o terço, todo dia. Um mistério para nosso filho Guillaume, o segundo para nosso filho Alexandre, outro para nossos amigos. Dizemos o nome de todos eles pelo caminho. Um mistério pela nossa família e um para nós. Je vous en prie, au revoir. O reencontro com o lado espiritual faz de cada caminhante um novo mensageiro dos mistérios de Compostela. A seguir, surpresas e revelações. O que disse a voz que guiou o Baby do Brasil pelas trilhas dos peregrinos? Cansaço, queimaduras, bolhas nos pés. Onde essa gente encontra força para enfrentar a dura caminhada? Vencer quase os 1000 quilômetros do caminho de Santiago exige muito sacrifício. Ao fim de cada dia, o peregrino só quer saber de uma coisa: chegar ao albergue, arriar a mochila, fumar um cigarrinho, descansar. Uma carta para casa sempre espanta a saudade que vem e aperta. Nas rodas que se formam, os viajantes contam as aventuras que viveram, trocam experiências, planejam o dia seguinte. E brincam, por que não? Saludos a Roberto Carlos. A Ronaldinha também, hein? E a Ronaldinha, Ronaldo não. E a Ronaldinha. E a Xuxa. Daniel tem na ponta da língua os craques do nosso futebol que jogam na Espanha. Juninho, Romário, Bebeto, Rivaldo, Roberto Carlos. Nos albergues, tudo é muito simples. Nada além do essencial. Só mesmo a exaustão para que essas camas se tornem confortáveis. Os caminhantes não pagam pela hospedagem. Eles têm apenas que exibir a credencial de peregrino, uma espécie de passaporte fornecido pelas associações do Caminho de Santiago que existem pelo mundo. A do Brasil funciona em São Paulo. Lugares de repouso e confraternização, os albergues também são enfermarias. Os pés, castigados pela dureza do caminho, pedem socorro. Não há como evitar as bolhas de água. E como doem. Esta é uma bolha pequena. Mas já vi gente com 15 bolhas no pé. Mas a gente aguenta e segue caminhando. Mas para aguentar, tem que ser assim. Todos os dias, as cenas se repetem. Linha, agulha, coragem e muito sangue frio. Líquido va saliendo. ¿Lo ves? A drenagem das bolhas não permite que elas inflamem. Assim, cicatrizam mais rápido e não impedem a caminhada do dia seguinte. Não é muito grande o sacrifício?
Sacrifício? Nos primeiros dias, sim. Depois, você se acostuma. Vira rotina. Ele também já passou por algumas agulhadas, mas nem se lembra mais da dor. Esse francês prefere falar da sua conquista nesse caminho, a simplicidade. Mostra que tudo o que precisa está dentro da mochila. Este blusão é para a chuva e o vento. Um agasalho para o frio. Camisetas. E a Bíblia. E agora ele desembrulha uma carga toda especial. Envelopes com pedidos de bênçãos feitos por 300 amigos e conhecidos. Os amigos que enviaram esses votos também ajudaram a pagar a viagem. Quanto mais pessoas conhecemos, mais nos certificamos. A mudança de valores é mesmo inevitável. Este senhor ficou doente. Teve uma forte insolação. Precisou de médico, remédios, repouso e está convencido. A dor do corpo ajuda a fortalecer o espírito. Eu acho que a dor física, ela promove muitas mudanças em você. Óbvio, a dor física acaba te deixando muito mansa. Por isso que as pessoas falam que te purifica, entendeu? O sol que tanto maltrata os peregrinos, enfim se esconde. E eles podem descansar. A noite fica mais comprida na Europa nessa época do ano. O dia só começa a clarear lá pelas 8 da manhã. Agora são 7 e nenhum sinal dos moradores de Santo Domingo de la Calçada. Tentamos o albergue da cidade. Os caminhantes não são de madrugar. Só com os primeiros clarões do dia, eles começam a surgir. Danilo foi o nosso guia nessa viagem. Há 4 anos, ele fez todo o caminho a pé. E quem o guiou foi a natureza. A gente começa a medir o tempo não mais pelo relógio, mas sim pela variação do sol, pela noite, pelo entardecer, pelo amanhecer. Ou seja, tudo que a gente faz no caminho não está mais preso dentro dos ponteiros de um relógio. Mochila nas costas, cajado na mão, lá vão eles para a nova etapa. E logo estamos todos de novo na estrada. É curioso observar certos hábitos dos andarilhos. Uma lente um pouco mais indiscreta e quase invadimos um momento de privacidade. As roupas lavadas de noite no refúgio vão secando pelo caminho. O ciclista prevenido leva a baguete bem ao alcance da mão. As paradas para o lanche são rápidas. Muitos se alimentam sem interromper a caminhada. E agora, o que você come? Estou comendo umas almendras. Estou comendo amêndoas. É bom durante o caminho comer amêndoa? É o que trago, muito fruto Sempre seco. trago frutos secos e frescos. Rosário nos conta que na hora de dormir costuma ter febre. Acha que é do sol. Tudo leva a crer que ela tem razão. As pernas estão super vermelhas. Quando já estávamos de partida, uma cena nos surpreende. Rosário, por que caminhas assim? Porque assim descanso os pés. É mais confortável assim? Sim. É um pouquinho, sim. Sacrifício, penitência, gratidão, pedaços de vida, reunidos aos pés da cruz de ferro na margem da estrada. Os significados podem ser muitos. Só mesmo quem deixa aqui esses objetos sabe exatamente o que cada um deles representa. Fotos, tênis, muitas pedras, nomes e datas. E até um código civil. Mistérios de Santiago. Amanhece, preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. E a estrada levou o baby do Brasil a um encontro que ela sempre sonhou ter e que finalmente aconteceu no caminho de Santiago. Certo dia, ela ouviu uma voz. Ele falou assim: você está me ouvindo?
Como era dentro a voz e não fora, tipo... Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso. Você está me ouvindo? Aí eu comecei a chorar. Aí eu não aguentei. Mas de quem era essa voz? Porque o cosmo, o Deus, a energia maior, aquilo que cada um quiser chamar. E o que mais essa voz falou? Ele falou assim, deixa eu mostrar pra você o que é que você está fazendo com a sua vida. E a minha vida inteira passou assim, num filme colorido. Amanhece, preciso ir. Estamos viajando há 8 dias, por estradas, por trilhas, francesas e espanholas, em busca de nossas histórias. Hoje, vamos fazer um trecho a pé, seguindo os passos do Eduardo, um advogado cearense a caminho de Santiago. O que o senhor está procurando? Procuro alcançar certas virtudes como a tolerância, a paciência, a fé, a determinação. Vencer os medos e as incertezas. Eduardo conta que, mesmo acostumado ao calor do Nordeste, sofre com o sol da Espanha. Já emagreceu vários quilos. Um dia se perdeu e, com fome, teve que comer flores. É tanto silêncio e tanta solidão que só se ouvem alguns sons. O dos seus passos em cima das pedras e o do seu cajado, da sua respiração cansada e o confortante som dos pássaros cantando. Mas uma viagem como essa é cheia de surpresas e recompensas. De repente, no final de uma ruazinha em Ponferrada, Eduardo se maravilha. Olha que lindo. Olha. Meu Deus, que coisa linda. Castelo construído pela ordem religiosa dos Templários no século XIII para os caminhantes. E aí o peregrino se transforma em turista. Mas não por muito tempo. Logo depois, um café e uma descoberta. Eduardo começa a me contar que está sendo invadido por novos sentimentos. Senti que, longe do microfone, as revelações seriam outras, mais íntimas. Ao sair do café, uma nova surpresa. Reencontramos o juiz Alexandre. Nesse momento, a decisão. Vou fazer, na companhia dele e de Eduardo, um pedaço do caminho sem os outros colegas da minha equipe. Sem câmera, sem gravações. Uma chance, talvez, de decifrar que novos sentimentos são esses. Reflexões sobre o passado, encontro com o futuro, um caminho de desafios e esperança. Daqui a pouco, que estranha energia homens e mulheres encontram nos castelos e igrejas da Idade Média. E os pagadores de promessa que caminham em busca dos milagres da fé. Sem mais microfone ou câmera como testemunhas, o juiz Alexandre contou que esse caminho o leva às lágrimas quase todo dia. Ele chora de saudade, pelo que fez, pelo que não fez. Nas páginas do seu diário de viagem, duras críticas pessoais se misturam a descaradas declarações de amor. Já o advogado Eduardo assiste a própria vida passar pelas trilhas como se fosse um filme. Escuta diálogos que teve com a mãe ainda pequena. Se descobre rindo quando lembra a gargalhada da mulher que ficou em Recife. Lembrei dos meus filhos, minha mulher. Tive saudade, sim. E coragem para voltar? Abandonar o caminho? Não. Não vou abandonar. Já andei mais de 600 quilômetros. Estou perto do meu destino. Meu objetivo é seguir. Agora tudo é mais fácil. O duro já passou. Agora eu vou saborear uma sobremesa suave e gostosa. Vou chegar a Santiago. Boa viagem.
Tchau. Não chore. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Suas léguas dão volta ao mundo, mas não voltam por onde vim. Seguir, descobrir, desafiar são os motivos que levaram essa outra brasileira a desbravar os caminhos de Santiago. Marta já está andando há 20 dias, sempre sozinha. E você não tem medo de caminhar sozinha por essas estradas? Não, não tenho medo. Por que você não tem medo? Porque eu tô acompanhada por Deus, não tem por que ter medo. Ok. Boa viagem, então. Obrigada. Boa sorte pra você. Obrigada. Tchau. Tchau. E protegida, lá vai Marta. Daqui a poucos quilômetros, ela chegará ao Cebreiro. Grandes montanhas que guardam a maior concentração de energia do caminho. Estas casas existem há mais de 2000 anos. Muito antes de Cristo, o povo celta dividia estas palhoças com os bois e com as vacas. A base da religião dos celtas eram as estações do ano. Por isso, nesse lugar, um peregrino pode ter um momento muito especial de comunhão com a natureza. Eu creo que é um espejo. É como um espelho da vida. Ele reflete coisas de sua vida passada e de sua vida futura. Você pode ver o passado e o futuro em tudo que acontece. O futuro começa no fim da viagem, na volta para casa. Como fica a vida depois da peregrinação? E fica tudo muito mais leve. Você já não dá tanta importância ao sistema, você já não dá tanta importância ao julgamento, você já perdeu uma série de máscaras e você tem a liberdade de saber que você pode viver dentro do sistema e pode sair do sistema no momento em que é necessário. Essa liberdade é fundamental. Eu acho que voltar também te ensina que o caminho espiritual, ele não está na Espanha ou em qualquer outro lugar do mundo, ele está dentro do teu coração. É o caminho da fé, marcado ao longo dos séculos por igrejas e catedrais. Isoladas no meio do mato, como Eunate, ou nas cidades, como em Burgos e León. Castelos que parecem os de contos de fadas, como o de Sasamon. Outros transformados em hotéis de luxo. E arcos, muitos arcos. Anjos, santos, relíquias de todos os tempos. A cruz celta de Puente la Reina. Na Catedral de Santo Domingo de la Calçada, um galo e uma galinha, vivos na frente do altar, para lembrar o milagre do santo padroeiro. Os milagres trazem muitos peregrinos a esse caminho. Mas falar sobre graças alcançadas é difícil. Ana Maria é a mais jovem caminhante que encontramos. Aos 16 anos, veio para pagar uma promessa. Mas diz, essas coisas a gente não conta pra ninguém. Não se diz o que é. Eles também estão agradecendo uma bênção que receberam de São Tiago. E em nome do santo, Pablo veio pagar a promessa vestido como na Idade Média. Sem segredos, conta que ficou curado de um câncer na garganta. Esse espanhol ainda fala com dificuldade, mas está certo. Deve a vida a São Tiago.
últimos passos e o fim da jornada de sacrifícios e solidão. A seguir, na chegada ao Campo de Estrelas, a recompensa dos peregrinos. 1000 anos de arte, riqueza e fé na Catedral de Santiago. Perfume de incenso, um ritual milenar para celebrar a renovação espiritual. A concha que marca todo o caminho brilha mais do que em todos os lugares no monumento ao peregrino na entrada de Santiago. Uma homenagem ao mais famoso dos caminhantes, São Francisco de Assis, e a todos os anônimos que venceram o mesmo desafio. Os espanhóis que encontramos no albergue passam pelo monumento sem nem reparar. Eles têm pressa. São as últimas horas, os derradeiros passos. O caminho pode ter 800, 900, 1000 quilômetros. Privações, dores, solidão, sacrifícios, tudo ficou para trás. O destino não é mais um ponto no mapa. É o chão que eles pisam. É Santiago de Compostela. A ansiedade é maior que o cansaço. E eles vão ladeira abaixo em marcha acelerada. Até que... Dani, o que tá fazendo? Daniel acaba de torcer o pé. Ele não acredita. Agora, justo agora, ele não quer desistir. O lema da caminhada foi: um por todos, todos por um. Não há de ser na hora da chegada que vai mudar. Os companheiros usam o kit de primeiros socorros. O spray não cura, mas alivia a dor. E com o mais poderoso dos remédios, o bom humor, ele vai em frente. Ainda bem que foi agora e não no princípio. Assim, não precisei parar. E o seu coração, como está? Meu coração, emocionado. Santiago é uma cidade grande, de trânsito nervoso e intenso. Os peregrinos vão dobrando esquinas e cruzando ruas, com um olho nos carros e outro pouco além, nas torres da catedral. Falta pouco, mas como custa? Daniel já precisa das 2 mãos para se apoiar no cajado. Você vai chegar? Vou chegar, claro que sim. Não está doendo muito o pé? Dói, mas vou chegar. 11 da manhã. Uma multidão circula na praça em frente à catedral. Os mercadores do templo tocam seu comércio de quinquilharias fantasiados de peregrinos clássicos. Na entrada da igreja, o pagador de promessas que encontramos na estrada contempla a paisagem tão desejada. Jacques, o francês, vai poder cumprir a promessa feita aos amigos, depositar os votos na catedral. Enfim, ruidosos e alegres, como sempre, ei-los que surgem. Além do pé torcido, Daniel chegou com as mãos estouradas pelo cajado. Mas o que aparece nas fotos é um sorriso que não há dor que desmanche. Ele e seus companheiros peregrinos têm diante dos olhos uma das mais belas catedrais do mundo. 1000 anos de história nos pórticos, esculturas, entalhes, 10 séculos de fé, de arte e de riqueza. Rafa caminhou centenas de quilômetros para chegar até aqui. Mas nos metros finais, não é com os pés que ele entra na catedral. Lá dentro, a cerimônia final. A missa dos peregrinos, celebrada diariamente ao meio-dia. Um dos espanhóis, ainda com a roupa da jornada, lê um dos textos sagrados. O padre cita o nome de todos os países de onde partiram os caminhantes que hoje cumpriram o trajeto. E chega o momento de um espetáculo único, numa viagem de tantos momentos inesquecíveis. O padre coloca incenso num enorme turíbulo de prata que os espanhóis chamam de bota-fumeiro. Ele está preso no teto da igreja
por roldanas, cordas e cabos de aço. Um grupo de ajudantes puxa as cordas e o turíbulo, como um pêndulo, vai de um lado para o outro, cada vez mais alto, voando sobre a cabeça dos fiéis. Ao som de cânticos, o perfume se espalha por toda a igreja. Chegar à Catedral de Santiago é encontrar o real significado de Compostela, o campo da estrela. Aqui não é o fim do caminho, é o começo de um outro desafio para o peregrino, o de manter sempre cheia de luz a estrela de cada um. A Santiago sempre se vai, nunca se chega. Um saludo para meus amigos do Brasil. Muchas gracias. Adiós. Bye bye. Vai. Bye bye, Brasil. Tchau, gente. Tchau. Adeus, valeu. Au revoir. Gente, um abraço, hein?